Bom, Elivaldo Barbosa, vamos falar um pouquinho a respeito de uma obra pública que tem gerado problemas, que é o elevado ali da Miguel Rosa, Elivaldo Barbosa. Uma denúncia lá de um morador. As imagens lá mostraram que a situação estaria abalada, né, na sua estrutura. Ou pelo menos aos olhos dos leigos. Autoridades foram lá, interditaram a pista no começo da manhã, de ontem, aliás, no final da noite de ontem. No começo da noite de ontem, e hoje pela manhã parece que a situação já foi liberada. Eu vou falar com a Indira Gomes, ela está ao vivo e traz informações para nós no Jornal do Piauí. Indira, boa tarde para você mais uma vez. Olha, Joelson, vamos tentar explicar o que está acontecendo, principalmente para quem está em casa. Eu estou agora exatamente embaixo do viaduto, tá? Essa parede aqui, daqui para lá, é a área de acesso que foi construída para ter acesso ao viaduto. Daqui para cima é a estrutura de ferro e concreto armado que fica suspensa, o viaduto propriamente dito, né? Seria uma ponte se passasse água embaixo, vamos dizer assim. O que está acontecendo é que um morador ontem, passando por aqui, verificou, passando a pé, tá? Ele verificou essas falhas aqui. Realmente são as marcas que assustam a gente. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 vigas de ferro, não sei se o nome correto é esse, não sou engenheira, tá? Mas na ligação dessa estrutura metálica com a estrutura de concreto, a estrutura está desprendendo essas camadas de concreto que ficam externas. Seria em uma casa, vamos dizer assim, o reboco da parede. Quer dizer que a parede está caindo? Bom, não sei, né? O que está caindo aqui é o reboco. Então a gente está exatamente aqui embaixo e chegou a presenciar, inclusive, carros com uma velocidade um pouco maior ou caminhões mais pesados, quando eles estão passando, esses pedaços da parede aqui vão se desprendendo. E é exatamente onde tem uma abertura, que é uma abertura prevista, eles até se referem a isso como uma área de trabalho. É uma junta de dilatação, não sei se o termo correto é esse, mas um espaço que é necessário em todas as pontes. Eles têm um vácuo, um espaço entre a área de concreto do viaduto propriamente dito e a área de ligação. Então, nesse espaço, a pressão dos carros, digamos assim, passando nesse espaço lá, nesse vácuo que fica entre a área construída do acesso e a área de concreto que fica suspensa, está havendo esse desprendimento do material. Por conta de um vídeo que viralizou ontem nas redes sociais, deu uma repercussão muito grande, o Corpo de Bombeiros interditou e suspendeu completamente o trânsito ontem à noite. Teve uma vistoria aqui, bombeiros, CREA, engenheiros do DR, da construtora que fez a obra também, todos eles estiveram aqui ontem à noite, fizeram uma vistoria e depois disso houve uma reunião hoje de manhã na sede do DR e a passagem para os veículos voltou a ser liberada. Vamos ver então o que os técnicos concluíram após essa vistoria que foi iniciada ontem, concluída hoje pela manhã, e as reuniões que foram realizadas hoje. Vamos ver a reportagem primeiro. Manhã de reuniões no DER, os engenheiros do próprio departamento, os da construtora responsável pela obra e os representantes do CREA se revezaram nas explanações sobre o viaduto da Miguel Rosa. Ontem, o trânsito no local foi interditado pelo Corpo de Bombeiros para vistoria, depois que esse vídeo viralizou nas redes sociais. Vejam isso aqui. Isso aqui. Olha a situação, está deformando aqui. Eu acho, né? Não sei se isso é normal. Isso aqui está caindo. Segundo Paulo Valiante, o engenheiro que projetou a construção, esse desgaste não representa perigo. A ponte é uma estrutura metálica e essa estrutura trabalha diferente, o trabalho é diferente da estrutura da rampa. Aí foi colocado um elemento para limitação de deformação, ela sobe um pouquinho, desce um pouquinho, para evitar que o asfalto ficasse o tempo todo, vamos dizer, sendo descontínuo, né? Tendo descontinuidade no asfalto. E num desses movimentos, ela
a viga trabalhou e esse elemento de ligação se soltou da estrutura da rampa. O trânsito já foi liberado com a recomendação de redução de velocidade, mais para evitar desconforto dos motoristas e passageiros do que pelo risco de agravar o problema. O reparo deve ser feito nos próximos dias. Nós já reunimos com os técnicos, com o projetista, com a construtora, e estamos traçando um plano de ação de reforma. Então, nós vamos traçar esse plano, assim que estiver pronto, nós vamos dar os prazos para ser feito. O que é que eu posso adiantar? Que é algo que vai ser feito rapidamente, não é algo que vai demorar muito. E para acalmar a população que está se perguntando com os vídeos hoje nas redes sociais, que sai muita especulação, o viaduto não tem risco de desabar, o risco é zero. A intervenção provocada pela repercussão de um vídeo nas redes sociais fortalece um desejo antigo do CREA. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí quer a criação de uma lei que obrigue vistorias periódicas em obras públicas, o que seria determinante para a manutenção preventiva e evitaria tragédias. Há algum tempo estamos trabalhando para a edição de uma lei municipal ou estadual que possa ser obrigatória inspeções periódicas das estruturas, principalmente de obras públicas, certo? E, infelizmente, um vídeo desse faz um escarcéu na sociedade, de pânico até na sociedade, né? E que não deveria acontecer se houvesse uma inspeção periódica em todas as estruturas, principalmente estruturas de concreto, essas mais importantes. Bom, e depois que a gente entrevistou o presidente em exercício do CREA, o Conselho Regional emitiu uma nota na qual apenas confirma algumas informações que a gente deu na reportagem, inclusive com a entrevista do engenheiro projetista. O CREA diz que depois dessa verificação, dessa vistoria feita aqui, foram encontradas patologias na ligação entre a estrutura de aço e a estrutura de concreto armado, que ocasionaram desplacamento da camada de concreto com a exposição da armadura superficial e não há risco de colapso geral do viaduto. Essas são as informações, então, Joelson, confirmando que, de acordo com os levantamentos feitos e com as providências a serem tomadas, deve ser feita uma reforma, né? Aqui, né, no viaduto da Miguel Rosa nos próximos dias. Provavelmente já no próximo fim de semana, mas isso não ficou fechado, essa data não foi confirmada ainda, nem foi anunciado se haverá ou não a necessidade de intervenção novamente. Joelson. Tá aí, obrigado Indira Gomes pelas informações. A Indira Gomes, agora o presidente do Conselho Regional, não é que ele culpou. Ele deu a entender que o vídeo foi que fez mal aí a situação. E o vídeo não tem culpa nenhuma. Se tem alguém que não tem responsabilidade, culpa é o camarada que fez o vídeo. Ao contrário. Ele fez com boa vontade. Com boa vontade. Né? Nós já vimos lá na barragem de José de Freitas, Bezerro. Na barragem do Bezerro, a população fazendo esse mesmo serviço e ajudando as autoridades a corrigir um problema. Então, os vídeos publicados ajudam a solucionar problemas. Esse aqui é o fato. E outra coisa que eu achei interessante, a recomendação que a gente ande devagar por causa do risco. Né? Olha, se eu passo num viaduto desse, ou eu não passo, eu passo correndo. Correndo. Não tem com medo dele cair, claro. E quem é que vai saber ali que tem aquela situação e toda, né? E outra também, a recomendação oportuna até do CREA, mas transformar em lei algo que tem que ser rotineiro. Administrativo do órgão público, é fiscalizar as estruturas que são construídas e precisam ser mantidas pelo serviço público. Então, a voz das autoridades é que não há risco de desabamento e é com nessa crença que nós também passamos aqui a informação para todos vocês, acreditando na autoridade, na competência de todas essas pessoas que apareceram na nossa reportagem, tá bom? Não há risco no elevado da Tabuleta.